Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória. Cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe seu dia, sua vida, sua família, sua casa. Que Deus abençoe seu lar. Estamos aí para mais um dia de meditação na palavra do Senhor. Livro de Salmos, dando continuação, né? Número 19. Livro de Salmos, número 19. Oh, glória. Cada dia que estamos passando aí, né? Estamos aí lendo o número. Oh, glória, já estamos no 19. E eu creio que o Senhor tem falado contigo, né? Que o Senhor tem falado comigo nessas meditações. Eu creio que Ele tem falado contigo também. Mas sempre após os vídeos, medite nele também, né? Faça uma meditação você profunda, porque o Senhor, Ele fala. Se você estiver lendo ali com o seu coração, com a mente ligada no trono, o Senhor traz muita revelação à nossa mente, ao nosso coração, revelações, respostas daquilo que precisamos e necessitamos. Amém? Vamos lá para mais um dia de leitura. Como sempre, né? Vamos orar para que o Senhor venha abençoar essa meditação. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nesse dia de hoje, Senhor, para mais uma meditação. Que o Senhor limpa a nossa mente, limpa o nosso coração. Que ele vai estar sempre limpo e livre, Senhor, para te adorar e glorificar e exaltar, Senhor, teu santo e poderoso nome. Senhor, derrama do alto do céu, Pai, a tua sabedoria celestial sobre as nossas vidas, Senhor. Abre a nossa mente, nosso intelecto, para que possamos cada vez mais aprendermos de Ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que Teu Espírito Santo venha trazer a clareza, a revelação da Tua palavra, da Tua mensagem, a nossa mente, o nosso coração nesse dia de hoje. E que possamos cada vez mais estarmos sempre no Teu caminho, Senhor. E assim fazer a Tua obra, a Tua vontade, o Teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, glória. Perdão. Livro de Salmos, número 19, que tem por título A excelência da criação e as suas leis, assim como da palavra de Deus. Salmos de Davi, para o cantor mor. Os céus se manifestam, a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, ao outro dia, uma noite mostra sabedoria, e a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu redor, ao seu calor, perdão. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel, e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também dá soberba e guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Seja agradáveis
as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então essa foi a leitura do livro de Salmos, do seu número 1 ao 14. Amém? Então vamos aqui trazer algumas explicações, alguns entendimentos, né? E algo que Deus vai colocando no nosso coração durante a leitura, né? Então vamos lá, estamos no livro de Salmo, que começa assim, né? O Salmos 19 é uma bela composição do rei Davi, que explora como Deus se revela à humanidade. O texto se divide em duas partes principais: a revelação natural, Deus falando através da criação, e a revelação especial, Deus falando através da sua palavra e da lei, culminando em uma oração de consagração. Então vamos lá. O texto ele é dividido em duas partes. Tanto que na primeira parte ele vai falar sobre os firmamentos, que é sobre a natureza, e na segunda parte vai falar da palavra de Deus, né? Que são os seus mandamentos. Então vamos lá. Então do verso 1 ao verso 6, vamos lá. O céu se manifesta a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, que vai falar sobre a natureza. Então vamos lá. Davi começa apontando que a natureza é como um livro aberto, que proclama o Criador. Aleluia, ou glória. Então Davi está dizendo que a própria natureza já vai descrevendo como o Senhor é, porque Ele é o arquiteto de tudo. Ele fez tudo. Então quando nós olhamos para as grandezas, para as belezas da natureza, nós entendemos que o Senhor foi o Senhor que fez. Então Ele é muito mais que isso, né? Ele é grande, Ele é belo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso. Então, o primeiro ponto já vai falar sobre a natureza, né? Que a natureza vai revelando ali, né, a obra de Deus, né? Vamos lá. Os céus e o firmamento anunciam a grandeza de Deus. Esta pregação ocorre de dia e noite, atravessa o mundo inteiro, mesmo sem usar palavras ou linguagens faladas. A própria ordem e a beleza do universo deixa claro que existe um arquiteto divino. Então a gente vai ver que do verso 1 ao verso 6 vai falar sobre a obra de Deus, a natureza. Vamos ler? O céu se manifesta, a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, e ao outro dia e à noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes. Em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, em qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Então vamos ver que do verso 1 ao verso 6 vai dizer assim, ó: os céus e o firmamento anunciam a grandeza de Deus. Esta pregação ocorre de dia e de noite, atravessa o mundo inteiro, mesmo sem usar palavras ou linguagens faladas. A própria ordem e beleza do universo deixa claro que existe um arquiteto divino, Deus. O verso 4 e o verso 6 vai dizer assim, ó: em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo, nele pôs uma tenda para o sol, em qual o noivo sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Verso 6. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. 4, 5 e 6. Que vai dizer assim, ó: Davi compara o sol a um noivo que sai dos seus aposentos, que é qual que está escrito aqui, ó, no verso 4, verso 5, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho.
Então Davi compara o sol a um noivo que sai dos seus aposentos, ou a um herói que corre do seu caminho com alegria. O sol irradia calor e luz para toda a terra, representando o Evangelho. É o próprio Cristo que ilumina as trevas. Então a gente vai ver que no verso 4, 5 e 6, Davi vai fazer uma comparação. Né? Aqui está falando de assim como o noivo sai assim como o noivo sai do seu tálamo, é como se o noivo estivesse saindo dos seus aposentos para ver a sua criação, para ver tudo aquilo que ele fez, né? E é interessante que ele vai dizer assim, ó, como o herói que corre o seu caminho, o sol irradia calor e luz para toda a terra, representando o Evangelho. O Evangelho é para todos. E o próprio Cristo é que ilumina as trevas. Então nós vamos ver aqui, né? Aqui está falando sobre a primeira parte. Lembra que eu falei lá no começo? São duas partes. A natureza, né? E vai falar da natureza e vai falar da palavra de Deus. Então aqui é a primeira parte, né? A segunda parte vai falar sobre a revelação de Deus na sua palavra, que vamos do verso 7 ao verso 11. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel, o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e os guarda a grande recompensa. Então nós lemos do 7 ao 11, que está falando aqui sobre a palavra de Deus, sobre, né, o poder da palavra. Então vamos lá. A partir do verso 7, que foi o que a gente acabou de ler, o salmista ele muda o foco. Lembra que lá nós estávamos falando sobre a natureza, a obra da natureza. Agora a gente vai falar sobre o poder da palavra de Deus. Então o salmista ele muda o foco da natureza, que era o primeiro, para a palavra de Deus, a Bíblia. A natureza nos mostra o poder e a grandeza de Deus, mas a sua palavra é que nos ensina a sua vontade e nos salva. Então, no primeiro exemplo, é aquilo que eu falei, né? Quando a gente olha para a terra, a gente vê tanta coisa que Deus fez, e tudo que Deus fez é perfeito, é bonito. Você vê que é tudo na sua medida, e cada situação, uma árvore, um mar, um pássaro, aquilo ali vai revelando a grandeza do Criador, porque ele fez tudo nos mínimos detalhes, né? Ele fez tudo perfeito. Só que agora, no segundo ponto, a gente está falando da palavra de Deus. E olha aí, ó. Mas a sua palavra é que nos ensina a sua vontade e nos salva. Davi utiliza 6 nomes diferentes para a palavra de Deus, acompanhando dos seus atributos e feitos. Então, qual que é esses 6 exemplos? Vamos lá. Vai falar aqui, ó. Os preceitos do Senhor, que está no verso 8. Pode olhar aí. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, quer dizer, os preceitos do Senhor... Não, vamos começar do verso 7 para a gente poder entender, que são seis nomes que ele dá, né? Para a gente entender ali da palavra dele. Verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então, a lei do Senhor ela é perfeita e refrigera a alma. Traz restauração, descanso interior. 1. 2. O testemunho do Senhor, que está no mesmo verso 7. Se você olhar aí, o testemunho do Senhor, que está, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma.
Aí, ponto, vírgula, o testemunho do Senhor. É mais uma referência que Davi dá. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, aos humilde e respectivo. 3, que agora sim, verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quer dizer o quê? Trazem clareza e direção para o caminho. Forte, né? Aí, ponto, vírgula, o mandamento. O mandamento do Senhor. Está acompanhando aí? O mandamento do Senhor. É puro, ilumina os olhos, traz discernimento e direção moral. Forte, né? Aí, alumento dos olhos, aí vai estar aí, né? O temor do Senhor, na mesma linha. O temor do Senhor. Vamos lá. É limpo e santo, permanece para sempre. Isso gera reverência e respeito de Deus. Certo? Os juízos são os juízos do Senhor, que está aí na mesma linha. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Aí está lá. Os juízos do Senhor são verdadeiros, juntos justamente, mostram a justiça e a equidade de Deus. Então vai vendo aí, né? Davi lhe conclui esta parte afirmando que essas instruções são mais preciosas do que o ouro fino e mais doce do que o mel, pois avisa o servo do perigo e traz grande recompensa aos que serem guardadas. Então o que Davi está dizendo aqui? Davi ele falou no primeiro ponto sobre as grandezas, mas aqui ele está falando da palavra. Lembra quando a gente começou a leitura do Salmo 19? Que eu falei assim, ó, medita depois na sua casa, porque o Senhor ele vai falando através da sua palavra. Para cada um ele vai dar uma direção. Para cada um ele vai dar uma resposta àquilo que você está precisando, necessitando. E nesse ponto, olha o que Davi conclui. Davi conclui esta parte afirmando que essas instruções são mais preciosas do que o ouro fino e mais doce do que o mel, pois avisam o servo do perigo e traz grande recompensa ao serem guardados. Então o que Davi está dizendo? Que nós temos que guardar os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, porque a palavra ela serve para nos dar resposta, serve para nos dar livramento, serve para nos guardar do perigo, serve para nos dar direção. Então a palavra do Senhor é ela que nos ensina, ela que nos salva, ela que nos liberta. Então nós precisamos estar sempre meditando na palavra do Senhor. E olha aqui o finalzinho do trecho. E traz grande recompensa ao serem guardada. Então não adianta nada a gente estar aqui lendo o Salmo 19 e depois você esquecer, jogar, abandonar. Não, guarda na tábua do teu coração. Sabemos que às vezes não dá para guardar tudo, mas sobrou um tempo, vai lá, dá uma meditada, né? Assiste uma pregação, lê a tua Bíblia. Hoje em dia temos a internet aí que tem essa facilidade, né? Hoje você pode estar indo trabalhar, você põe uma pregação no seu ouvido, você põe uma mensagem do dia, você pode ler no seu celular, você pode ler na Bíblia normal, você pode ler num tablet. Hoje em dia nós temos a Bíblia na palma da nossa mão, seja ela, né, em folha normal, seja ela na internet, virtual. Então tá o conhecimento ao nosso alcance. A gente só vai aprender se a gente mergulhar, né? Crescer na graça e no conhecimento. A graça é Deus que nos dá, mas o conhecimento é nós que temos que buscar, é nós que temos que ler, é nós que temos que estar meditando, pesquisando, por que está escrito assim, por que está escrito ali, por que está escrito daquele jeito. É a curiosidade. E através dessas meditações, eu confesso para os irmãos que eu também estou aprendendo muito. Porque tem muitas palavras aqui que a gente às vezes lê de primeiro e não aprende. A gente lê, depois não aprende, mas aí depois Deus vai dando a direção, o Espírito Santo vai trazendo uma revelação. Então, olha quanta coisa nós estamos aprendendo hoje. Vamos lá, para a gente não sair do foco? Do verso 12 ao 14, né? Nós lemos até o 11. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me de todos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo,
para que não seja a senhoria de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Nós lemos o 12, 13 e 14. Então vamos lá. A oração de consagração e purificação. Confrontado pela perfeição da criação e pela pureza da lei de Deus, Davi reconhece as suas próprias fraquezas e limitações humanas. Bom, isso aqui é interessante porque todos os dias nós temos que fazer uma autoanálise de nós mesmos. Ver como que estamos na presença de Deus, como estamos buscando o Senhor, como está a nossa comunhão com Deus. E Davi, ele é um cara tremendo, por quê? Porque tu vai lendo os Salmos e tu vai começando a entender a história de Davi. Davi é um cara que passa por várias situações difíceis, né? Tá sempre rodeado ali do mal, tá todo mundo querendo matar ele, mas ele tá sempre reconhecendo que ele é fraco, que ele só ganha a vitória porque o Senhor é com ele só está de pé porque o Senhor está com ele, né? Ele só é rei porque o Senhor ungiu ele. Então, é isso que nós temos que trazer para o nosso dia. Nós só estamos de pé nesse dia de hoje porque o Senhor nos permitiu. Nós só estamos naquela porta aberta porque o Senhor permitiu da porta abrir. Nós estamos morando numa casa legal porque o Senhor permitiu que nós pudesse ter essa casa para morar. Então, quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que é o Senhor que nos mantém de pé, que é o Senhor que faz tudo acontecer, tudo tende a fluir melhor. Né? Porque muitas das vezes a gente coloca o nosso eu na frente, eu posso, eu faço, eu quero. Mas se Deus tirar teu fôlego de vida agora nesse momento, você não faz mais nada. Então olha que interessante. Davi ele reconhece suas próprias fraquezas e limitações humanas. Nós fazemos o que é possível. O impossível, quem faz é Ele. Oh, glória. Então, a gente entender até onde a gente pode ir nos ajuda muito no caminhar com Deus. Porque às vezes a gente quer fazer algo que é para Deus fazer. E a gente vai lá, atrapalha tudo. E Deus está só esperando para entrar na guerra, na batalha. E a gente vai lá e às vezes acaba atrapalhando. Então, entender até onde a gente pode ir, até onde a gente pode botar a mão, é muito interessante isso aqui. Vamos lá. Verso 12. No verso 12, vai dizer assim: quem pode entender os próprios erros? Exponga-me de tudo os que me são ocultos. Então vamos lá. Pecados ocultos. Davi pergunta: quem pode discernir os seus próprios erros? E ele pede a Deus que o purifique de falhas que ele próprio não consegue ver, que tenta esconder. Então isso aqui é interessante. Olha que interessante. Davi pergunta, né? Quem pode discernir os seus próprios erros? Quem pode? Aí ele vai fazer uma pergunta. Ele vai fazer a pergunta, não, ele vai falar para Deus. Ele pede a Deus que o purifique das suas falhas, que ele próprio não consegue ver ou que tenta esconder. Então, muitas das vezes, a gente comete erros a todo instante, a todo momento. No falar, no pensar, no agir. Pensa que não é para pensar, fala que não é para falar. Quando vai ver, já erramos. Mas Davi, ele está sempre preocupado. Você pode olhar nos Salmos que ele está sempre: Senhor, mostra-me onde errei. Senhor, me dá direção. Senhor, me ajuda. Senhor, né, abre minha mente. E aqui ele está dizendo, né, para que venha ajudar ele a ver aonde ele errou. Porque às vezes a gente não consegue chegar onde a gente errou e às vezes ainda tem que esconder. Ao invés de consertar logo tudo de uma vez, a gente fica dando aquela desculpinha farrapada, que não deu para isso, não deu para aquilo. Mas não, Davi está pedindo para Deus para ajudar ele ver os erros dele, né? E não esconder, mas sim ver, para que possamos consertar. Então, nas orações do nosso dia a dia, começa a botar na tua oração: Senhor, mostra-me, Senhor, onde eu estou errando, onde eu errei, para que eu venha consertar e estar diante da tua presença, diante da tua face, íntegro, reto e honesto. Oh, glória!
Aleluia. Pecados presuntosos, que é o 13. Cadê o verso 13? Também da soberba guarda o teu servo, para que não sejas a senhoria de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Pecados presuntosos, verso 13. Ele pede proteção contra os pecados intencionais ou os deliberados, para que essas atitudes não dominem a sua vida. Então, olha que interessante, né? Ele pede proteção contra os pecados intencionais. Então, Davi, ele sabe o que enfraquece ele, o que pode tirar ele da presença, o que pode fazer ele desviar do foco, mas ele fala, Senhor, blinda a minha mente, protege a minha mente, não deixa vacilar no meu pé. Ele sempre, nos Salmos, ele sempre fala assim, não deixa o meu pé vacilar, não deixa que o meu pé vacile. Então, olha o que ele está dizendo, ó, blinda a minha mente, não deixa eu errar, não deixa eu tropeçar, não deixa eu cair, né? Porque ele está dizendo aqui, ó, para que essas atitudes não dominem a sua vida. É aquele pecadinho que não tem problema, sabe? Mas não tem problema, eu já sou acostumado a fazer isso. Mas não, tem sim, meu amigão. E é hora de você mudar, porque senão acaba dominando a sua vida e isso aí acaba virando uma coisa normal, natural. E quando você vai perceber, você já não faz mais distinção do que é certo, do que é errado, porque já acostumou, né? Então Davi ele pede, Senhor, me protege a minha mente, né? Não deixa que a minha mente vai tropeçando, vai caindo na cilada do inimigo, para que isso não venha virar um vício e domine a minha vida. Então pede para Deus proteger a tua mente de manhã, pede para Ele colocar o capacete da salvação na tua cabeça, para que a tua mente venha estar sempre limpo e livre, direcionado ao trono da glória. Aleluia. O verso 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. A súplica final. O salmo termina com uma das orações mais famosas das Escrituras. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi consagra não apenas as suas ações, mas a fonte dos seus pensamentos e palavras. Eita glória! Então, glorifique esse Deus poderoso, esse Deus que permitiu você estar aqui nesse dia de hoje, de chegar até aqui, né? Agradeça, ore, né? Nós somos imperfeitos, somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor ele se alegra quando nós entendemos que nós erramos, que nós falhamos, que nós pecamos, e aí nós vamos pro joelho e fala, Senhor, me perdoa. Me perdoa pelo que eu fiz hoje, me perdoa pelo que eu falei hoje, me perdoa porque eu agi daquele jeito. Porque pecadores nós já somos, isso aí nós já herdamos, né? De Adão, já tá, já tá na carne, mas o Senhor ele se alegra quando a gente tem esse entendimento. Lembra que eu estava falando lá nos outros versos de humildade? Davi ele reconhece essa limitação humana e é isso que nós temos que aprender nesse dia de hoje. Entender as nossas limitações, entendemos que é o Senhor que dirige a nossa vida e é a Ele que nós pertencemos. Então nós temos que glorificar o Seu nome todos os dias, todo instante, a todo momento. Tudo dá em graças. Oh glória! Então, para a gente encerrar, né? Vamos lá. O Salmo 19 nos ensina que Deus não se esconde. Ele se revela de uma forma clara e na beleza do mundo ao nosso redor, e de maneira ainda mais profunda, transformadora através das páginas da Bíblia. A resposta adequada diante de um Deus tão grandioso e justo é buscar uma vida de pureza, meditar em seus ensinamentos e entregar a Ele a nossos pensamentos e palavras. Foi o que eu acabei de falar agora, né? É agradecer, é entregar, é entender que nós só estamos aqui por causa dele.
Então, é esse dia de hoje, seja humilde, reconheça aonde você está errando, onde você está falhando, onde você está pecando. Volte para o Senhor, volte a buscar Ele como você buscava lá no começo. Se entrega a Ele por inteiro, oh glória. Foi falado de palavra aqui hoje, a palavra que nos ensina, que nos liberta, que nos cura, que nos salva, a palavra, palavra. E para fechar aqui, ó, que eu achei interessante, ó, meditar em seus ensinamentos e entregar a Ele a nossos pensamentos e palavras. Meditar na sua palavra, meditar nos seus mandamentos, meditar o que nós estamos fazendo aqui hoje, lendo, meditando, vendo cada verso, vendo aqui as explicações. Isso é uma meditação. E quando nós meditamos, nós aprendemos, aí nós entendemos o que o salmista está falando para a gente nesse dia de hoje. O que você aprendeu nesse dia de hoje? Eu aprendi que eu tenho que não deixar a minha mente desfocada. A minha mente tem que estar focada no trono da glória, pedindo sempre proteção para proteger, né, dos pecados que vem ali todos os dias para não acabar nos fazendo escravo dele. Aprendi que através da sua palavra, da sua meditação, aleluia, tem cura, tem libertação, tem transformação. Mas isso a gente já sabe. Sabe, mas a gente não pratica. A gente sabe que Deus cura, que Deus transforma, que Deus salva, mas na hora do desespero, a gente não vai lá falar com Deus, a gente não ora para Deus. A gente fala com o amigo, a gente fala com o vizinho, desabafa com todo mundo, menos com o Senhor. Mas se nesses momentos de crise, nesses momentos de angústia, onde seja numa dor, seja numa enfermidade, nós viesse para dentro da Bíblia, nós viesse orar, o Senhor ele ia dar uma direção, o Senhor ia trazer um bálsamo, porque foi falando aqui que Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele tranquiliza a nossa alma, Ele nos dá descanso, oh glória, Ele nos dá discernimento. A palavra do Senhor traz tudo isso para nossas vidas. Então nesse dia de hoje, medite na palavra do Senhor, busque o Senhor, porque somente Ele, oh glória, pode nos dar a nossa vitória e a nossa salvação. Amém? Que Deus abençoe esse dia de hoje. Até mais o próximo vídeo. Meus irmãos, entre lá, compartilha, divulga. Aleluia, glória a Deus. Para aquele irmão que talvez se afastou, está desanimado, está triste. Não, vai lá, manda para ele. Você pode fazer ele jogar fora, excluir. Mas faça a tua parte. Semeia, seja um semeador na palavra de Deus. Né? Vai divulgando, vai falando. E quanto mais esse vídeo chegar em mais pessoas, imagine todo mundo estando aí meditando, lendo a palavra, né? Não estamos aqui batendo papo, nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Estamos aqui meditando todos os dias um salmo diferente. Estamos na sequência, começamos lá do 1, hoje já estamos no 19 e vamos até o 150. Todos os dias, de segunda a segunda, tem uns salmos ali para a gente meditar, para a gente explanar e aprender com o Senhor, tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus, oh glória!